9 horas, então já fica o convite para você estar conosco. Atos capítulo 7, vamos ler do versículo 8 a seguir. Atos 7, versículo de número 8 a seguir. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e esse aos 12 patriarcas. E os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontraram alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai Jacó e toda a sua família, que eram de 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Versículo 16. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, que havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Até aqui, elevo espiritual, ok? A história da vida de José. Os dois textos que nós lemos, tanto em Atos como em Gênesis, falam da história do nosso patriarca José. E José foi um homem magnífico, foi um homem que foi fiel na adversidade, mas também foi fiel na prosperidade. Porque as duas coisas são importantes, ser fiel no dia bom e também ser fiel no dia mau. José foi fiel ao seu pai, José foi fiel ao seu patrão, José foi fiel ao faraó. Sobretudo, José sempre foi fiel a Deus. E por isso, José e a sua história têm muito a nos ensinar. E eu gostaria de voltar com você um pouquinho na história de José, para entender, para pensar do texto bíblico, algumas verdades que são importantes para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida nessa noite. E a primeira coisa que eu queria pensar com você sobre a história de José, é justamente como que a presença do Senhor se manifesta conosco. Diga, a presença de Deus conosco. Olha só o versículo de número 9 do texto que nós lemos lá em Atos, tá? Atos capítulo 7, versículo 9 diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Entenda, Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. No meio dos problemas, Deus vai lá e nos livra. O texto diz que os patriarcas invejosos de José o venderam como mercadoria, como escravo. Veja, José está sendo alvo de inveja, de ódio. Ele está sendo vendido como uma espécie de mercadoria. Mas no meio dessa circunstância toda está escrito: mas Deus estava com quem? Com ele. Então vamos recordar como que foi essa experiência de José, no meio de toda essa circunstância, desfrutando da presença de Deus com ele. E eu quero que você olhe para a vida de José, olhando para a sua vida, porque Deus estava presente com José, mas Deus também está presente comigo e com você. Amém? Vamos lá. Como que foi a experiência de José? Primeira coisa, José, ele enfrenta inúmeros traumas, inúmeras dores. Primeiro, ele sofreu o desprezo dos seus próprios irmãos. A família de José era uma família um tanto quanto disfuncional, para usar um adjetivo bem ameno sobre a família de José. Disfuncional. Por quê? O pai de José se chamava Jacó, e Jacó ele tinha 4 mulheres, sendo que ele possuía filho com as 4 mulheres. Das 4 mulheres, Jacó, pai de José, tinha uma mulher que era do coração, que ele a amava. E com essa mulher, ele teve apenas 2 filhos, que foi José e Benjamim. Quando Benjamim, o menino mais moço, nasceu, a Bíblia diz que a esposa de Jacó, pai de José, faleceu durante o parto. E aí,
Jacó substitui a perda da esposa que ele amava pelo José, pelo filho José, tornando José uma espécie de filho predileto do Jacó. Quando Jacó se casa com a mãe de José, ele tem 71 anos de idade. Quando o José vai nascer, o Jacó, olha lá, irmão Mauro, já está com 91 anos. 91 anos, e aí nasce José. O Jacó, velhinho, 91 anos, não estava muito bom da cabeça naquele período. Ele não cria esses meninos de uma forma muito direita, e ele tem um erro trágico na criação desses moços. A Bíblia diz que ele, de todos os filhos que ele tinha, amava mais a José. E isso não é certo de nenhum pai fazer. Escolher um filho predileto. Você consegue escolher, Rodrigo? Não dá, né? Não é certo do Jacó fazer isso, mas ele fez. Ele tinha vários filhos, mas amava mais a José. E aconteceu o quê? O óbvio. Os filhos passam a ter inveja do José e passam a odiar José. E para piorar, o Jacó deixou a sua predileção por José ainda mais escancarado, quando ele resolve dar um presente especial dentre todos os filhos só para o Zé. Ele manda fazer uma túnica colorida e entrega só para o Zé e não entrega para os irmãos do José. E aí a inveja aumenta. E se isso não bastasse, o José tem um sonho. Ele tem um sonho e ele resolve contar o sonho aos seus irmãos. E aí tem outro problema, porque o sonho era mais ou menos assim: haviam vários feixes, e esses feixes representavam todos os filhos de Jacó. E de repente todos esses feixes se dobraram diante de José. E o José conta isso para os seus irmãos. Uma coisa é sonhar, outra coisa é você sonhando compartilhar o seu sonho com tudo e com todos, principalmente para os seus concorrentes. Isso não é bom. Quando ele conta o seu sonho, os irmãos que já o invejavam ficam ainda mais irritados com José. Só que ele sonha de novo. E nesse sonho havia o sol, a lua e as estrelas. E o sol, a lua e as estrelas agora estavam se curvando diante de José. Representava o sol e a lua, a mãe e o pai de José, e as estrelas, os seus irmãos. E todos estão se prostrando diante de José. Esse sonho só vai ficar claro, só vai ficar compreendido lá no final de Gênesis, quando eles estão lá no Egito sendo amparados por José. Aqui não fica claro. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Vai lá agora em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, o versículo 4. Gênesis 37, o versículo 4 diz assim: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele de que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Começaram uma espécie de boicote no José. Estava todo mundo ali, a família reunida, todo mundo conversando, talvez na mesa, talvez na sala, assistindo a Netflix. Quando chegava o José, a conversa parava. Todo mundo ali conversando, se confraternizando. Quando o José chegava, acabava o assunto. Ninguém mais queria falar com ele. E quando falava feito um tiranossauro rex, de forma bruta. Ninguém falava com ele amigavelmente, diz a Bíblia. O José ele começa a se sentir boicotado dentro da sua própria casa. E ele passa a sofrer com todo esse ódio. Olha o versículo 4 e 5 de Gênesis 37. Versículo 4 e 5 diz: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Sofre de ciúmes. Olha o versículo 41. Versículo 11 do capítulo 37 de Gênesis. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Até que José experimenta um sentimento novo, mas não bom. O sentimento da traição. Ele foi traído. Olha o versículo 18. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Se a inveja, o ciúme, a traição, o ódio não bastasse, passaram a desdenhar do José. Olha o versículo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Perceba como está a vida desse moço, José. Ele está sofrendo duras provas dentro da sua própria casa.
Ser perseguido por um estrangeiro já é complicado, já é muito difícil. Ser desprezado, odiado, alvo de inveja, de ciúme, de traição, de trama de morte dentro da sua própria casa, é muito mais complicado. Não está sendo traído por inimigos, ele está sendo traído por sangue do seu sangue, na sua própria residência. E quantos anos José tinha? Olha o versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. 17 anos, para a época, era como se José fosse uma criança que estava entrando na adolescência. O José é um adolescente que poderia ficar com todos esses sentimentos traumatizados para toda a sua vida. Para toda a sua vida. Mas não basta. Ele sofre ainda mais. Versículo 20, o versículo 22 diz que ele foi abandonado, ele sofre a dor do abandono. Olha só. E agora, eu leio na versão NVI, versículo 20 e 22. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Olha a ideia. Veremos então o que será dos seus sonhos. E aí quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou ainda: não derramem o sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isto com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Olha só, os seus irmãos não toleram duas coisas na vida do José. A primeira coisa, dele ser o mais amado do seu pai. Segunda coisa, é de, através dos sonhos de José, os sonhos rebaixarem os seus irmãos e elevarem ainda mais o José. Então a maneira que eles tiveram, que encontraram de eliminar José, era justamente matando. O plano era esse, matá-lo. Gênesis 37, versículo 24, vamos lá? Agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio, sem água. Ao assentarem para comer, os caras conseguiram fazer isso e ainda sentar para comer. Viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiaria, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então, depois que eles jogaram o José naquela cisterna vazia, eles se assentaram para comer pão. E o que o José fez? O texto aqui não diz, mas se você folhear sua Bíblia para Gênesis 42, faz isso agora. Chega lá em Gênesis 42, vai no versículo 21. Aqui eles estão falando o que eles fizeram quando José estava preso no poço. E o texto diz no versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isto vem sobre nós esta angústia. Quando José ele foi jogado no poço pelos seus irmãos, a Bíblia diz que ele pedia, que ele suplicava, que ele gritava, que ele clamava: tirem-me daqui, por favor, meus irmãos, tirem-me daqui. E o texto diz que eles não deram a mínima para o José. O que é isso? Insensibilidade emocional, abandono, dê o nome que você quiser dar. Um menino de 17 anos está passando isso dentro da sua própria casa. Mas não para por aí. José ainda passa a sentir a dor de ser um objeto. A dor de deixar de ser um ser humano e passar a ser tratado como uma mercadoria. Gênesis 37, volta para trás. Gênesis 37, versículo 26, diz assim: Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. O Judá, irmão de José, pensou: nós temos que descartar José, mas nós podemos nos livrar dele e ainda ficar com a grana no bolso. Está vindo uma caravana cheia de mirra, de incenso, especiarias que estão indo vender para o Egito, isso vale grana. Vamos trocar o José por isso. Então o José agora é trocado por mirra, é trocado por especiarias. Passam a mirra para cá, você leva um irmão de 17 anos para lá. O texto diz que 5 ciclos de prata foi o preço pago por José. Ele se tornou agora um objeto, se tornou agora uma mercadoria. Veja o verso 31, olha só o versículo 31, o desprezo, olha lá. Então eles
mataram um bode, mergulharam no sangue, a túnica do José, e mandaram ao pai com esse recado: pai, achamos isto, vê se é a túnica do teu filho. Olha só, vê se é a túnica do teu filho, não é nem nosso irmão, do teu filho. Olha só o drama de consciência. Quantos anos levou desse momento em que eles venderam a José para o Egito, para o momento em que eles foram para o Egito pela primeira vez? Foram 22 anos. 22 anos. Desde a venda de José até os irmãos chegarem no Egito depois da fome. 22 anos. José foi para o Egito com quantos anos, irmãos? 17. Ele foi feito governador do Egito quando ele tem 30 anos de idade, diz a Bíblia. E José governou 7 anos durante grande fartura, grande bonança no Egito, e depois reinou por mais 2 anos de fome, de escassez, ou seja, 22 anos, esses irmãos contando a mesma mentira para o pai. 22 anos eles levando esse falso consolo ao pai. 22 anos e eles driblando a sua própria consciência, sabendo que o José tinha sido vendido como mercadoria, mas dizendo ao pai que ele havia sido devorado por uma fera. Você imagina a dor do Jacó ao olhar aquela túnica ensanguentada. Meu filho morreu, o filho amado morreu. 22 anos sustentando esta mentira. E aí José, já no Egito, começa a sentir um outro drama. O drama de ter perdido a sua própria identidade. Porque ele chega no Egito como um menino de 17 anos. Corpo bom, braços fortes, um bom escravo. Rapidamente José é comercializado. Ele é revendido. Revendido. Ele chega lá sem nome, o nome dele não é José. Ele chega lá como um escravo. Ele não tem identidade, ele não tem direito. Ele chega como um produto colocado numa vitrine, mão de obra, funcional, máquina de serviço e só. Aqui você não é filho de Jacó, aqui você não é nenhum tipo de patriarca, aqui você é um objeto, mão de obra. E, para piorar a situação, ele chega a se tornar um objeto sexual, de sedução sexual. Quantos anos José tem no Egito, quando chegou lá? 17. É um rapaz que passa agora a ser cobiçado, visto, olhado pela sua patroa, que não era uma mulher feia, diga-se de passagem. Com 17 anos, os psicólogos certamente poderiam dizer, ele está passando por um momento de autoafirmação, ele precisa se autoafirmar, mostrar o seu valor, então vai que é tua, José. Talvez o médico diria, olha, com 17 anos, ele está no boom dos seus hormônios, ele está com uma explosão dos seus hormônios. Talvez um outro jovem de 16, 17 anos, assim como José, diria, é a hora de você provar que você é homem, cabra, vai que é tua. O José, como mercadoria do Egito, longe do pai e da mãe, poderia simplesmente usar como desculpa, foi um apelo irresistível, não teve como eu dizer. Mas José não usou nenhum desses mecanismos. Ele fica firme. Gênesis 39, está com a sua Bíblia aí? Vai lá, Gênesis 39, versículo de número 6. O que diz Gênesis 39, versículo 6? Olha lá. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, o Potifar, que comprou José. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. O Zé era tipo capa de revista. E aí quando a mulher do Potifar, que era dono do José, pôs o olho no meninão forte, braço musculoso, bonito, vindo de uma outra terra, ela se apaixona. Ela não vê a hora de colocar as mãos naquele escravo vistoso. A mulher viu duas coisas em José. Primeiro, bonito, inteligente, articulado, tem liderança. Ela chonou nele. Chonou no José. E aí, o José, que está longe da sua família, olha só Gênesis 39, 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, não era qualquer um, comprou-o dos ismaelitas que o havia levado para lá.
vendido como escravo, longe da sua família, o José poderia muito bem pensar: ninguém me conhece aqui, o que pode acontecer? Ela é minha dona, ela é a mulher do general da guarda do faraó, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? José foi tentado diariamente, não foi uma cobiça, não foi uma tentativa. Olha o versículo 7 de Gênesis 39. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha deitar-se comigo, deita-se comigo, vamos para a cama, José. Olha o versículo 10, irmãos, olha lá. Assim, embora ela estivesse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. A mulher tentava o José todo santo dia. Uma coisa é a pessoa ser tentada meio que de relance, um dia que está bem arrumado, fez o cabelinho na régua. Outra coisa é a pessoa ser tentada dia após dia, diariamente. Todo dia. Olha o caso de José: deita-te comigo, vamos para a cama, dia após dia, semana após semana, mês após mês, deita-te comigo. E aí o versículo 10 diz que ele, não dando ouvidos para a mulher, dizendo deita-te comigo, passou a evitar estar até perto dela no mesmo ambiente. Espera aí, irmãos, era a patroa, era a dona dele. José era um objeto, era um escravo. E quando José percebeu que a coisa estava ficando séria, ele não quis nem ficar mais perto dela. E aí fica um alerta para nós, todos nós. Às vezes a gente cai na tentação, porque a gente acha que sabe a hora de parar. Não, eu vou só até ali eu vou, dali para cá eu não vou, eu sei que eu não me controlo. A gente começa a achar que a gente tem poder, sendo que o que a Bíblia nos ensina é fugir, resistir o diabo você resiste, mas a tentação, você foge. A Bíblia diz fugir da aparência do mal, fugir à situação, e o José fazia isso. Versículo 11, olha lá. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. O diabo é astuto. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deita-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Ele podia muito bem dizer: olha, eu fiz tudo que dependia de mim, mas eu fui agarrado à força. Mas o José não faz isso. Ele não faz isso. José preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar em liberdade na cama da sua patroa com a sua consciência culpada e desobedecendo a voz de Deus. Olha o drama desse moço. Mas não para por aí, que nada é ruim que não possa piorar. Ele ainda suporta a dor da demora de Deus. Você já teve a sensação que Deus está demorando te responder? Já teve? Olha a situação do José. Às vezes quando a gente está passando por uma grande prova, um grande desafio, um momento ruim, a gente começa a fazer conta. Já tem uma semana, já tem um mês, já tem um ano que eu estou assim. Sabe quanto tempo durou esse deserto na vida de José? Quanto tempo durou esse momento de prova na vida de José? 13 anos. 13 anos. Dos 17 até os 30 anos de idade. Ano após ano, odiado, alvo de ciúme, de inveja, de conspiração, sendo mercadoria humana. Mentem para ele, mentem acerca dele. É jogado numa prisão e lá na prisão, Deus abençoa o José. Veja que não precisa estar num lugar favorável. Aonde você está, a bênção de Deus está. Porque o que faz a diferença na vida do crente é a companhia de Jesus, e não o lugar onde você está, queridão. O que importa é a bênção de Deus. E a bênção de Deus não está no lugar, a bênção de Deus está na pessoa. Lá na prisão, Deus abençoa. Mas ele fica meio que esquecido lá na prisão. Pense agora na cabeça de um menino. Eu olho para o Felipe e eu penso no José. Bonito. Ele não acha que o José não tinha um cabelo tão bonito que nem o teu, Felipe. Mas bonito, jovem, 17 anos, passando por tudo isso.
como seriam os pensamentos da cabeça do José naquela prisão escura e fétida egípcia? Deus, onde é que o Senhor está, Deus? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não me tira daqui? O Senhor sabe que eu vim parar aqui por causa do Senhor. Eu não quis ofender a sua santidade, eu resisti à minha patroa. Senhor, o Senhor me deu um sonho no passado e agora o Senhor me faz sofrer tanto. Onde é que está o projeto do Senhor para a minha vida, Senhor? Dia após dia na prisão. Às vezes a providência de Deus, ela se mostra um tanto quanto carrancuda mesmo. É por isso que a Bíblia diz: mas o Senhor era com José. José orava a Deus pedindo as respostas para essas perguntas. Deus não o respondia, mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Às vezes a gente pensa que se Deus está conosco, os problemas não vão nos alcançar. Irmãos, Deus estava com José, mas durante 13 anos da sua vida, é só problema em cima de problema, em cima de problema, em cima de problema. Mas Deus está com ele, mas é problema. Então, queridão, então, queridona, eu não sei qual momento da tua história você está passando, talvez o melhor momento, talvez o pior momento, mas independente do momento que você esteja vivendo, não reclama não, não murmura não, não desanima não, não perca a confiança em Deus não, não se desespera não, porque mesmo com problema atrás de problema, Deus está trabalhando, e Ele está trabalhando em você, e não contra você, é em você. Volte lá em Atos capítulo 7, por favor, Atos capítulo 7. Veja só o versículo de número 10, diz assim: e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. José foi humilhado, sim ou não? Tem alguém acordado ainda aí? José foi humilhado, sim ou não? Sim. Mas ele foi exaltado, sim ou não? Lição para a nossa vida. Nós podemos ser até humilhados, mas no tempo oportuno, Deus nos exaltará. E é muito melhor sermos exaltados por Deus do que pelos homens. Olha só. Deus o livrou das tribulações e o deu graça. Deus não nos livra de nós não sermos humilhados. Deus não faz isso, mas Ele nos exalta no tempo oportuno. Atos capítulo 7, versículo 11, olha só que texto lindo. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Num tempo de crise mundial, o texto fala no Egito e em Canaã, ou seja, no deserto, mas também lá na terra do Zé, onde está a família dele lá, achando que ele está morto. Num tempo de crise mundial, Deus levanta esse moço que passou pela bigorna da vida para ser o salvador daquele mundo. O salvador daquele mundo. Você já percebeu, você conhece a Bíblia, você que já leu a Bíblia, você sabe que todas as vezes que Deus quer fazer uma grande obra na vida de alguém, Ele leva essa pessoa para o meio de deserto. Ele leva essa pessoa para no deserto tonificar as suas musculaturas, fortalecer a sua alma. Você já percebeu isso? É assim na vida de Elias, é assim na vida de Eliseu, foi assim na vida dos profetas. Deus põe alguém na posição de destaque, mas antes Ele prova essa pessoa. E ainda Deus faz José um instrumento de bênção para outros. Olha só, Gênesis 49. Falei que você ia ler a Bíblia hoje. Vai lá, Gênesis 49, início da Bíblia. O que a Bíblia vai dizer sobre o José? Passou o tempo de humilhação. Gênesis 49, versículo 22. José já é governador do Egito durante aquele período de fome. Olha só o que a Bíblia diz, Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. José é um ramo frutífero. Por quê? Porque ele está junto à
fonte. Quem é ramo frutífero, quem é árvore que dá fruto, não abençoa apenas quem está dentro do muro, mas abençoa também por cima, quem está do outro lado. Se você quer Deus usando a sua vida como um ramo frutífero, se você quer ser esse instrumento, aonde Deus usará você para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa, para abençoar o seu trabalho, permaneça plantado junto à fonte. Está passando pelo meio do deserto, está passando pela provação, está passando pelo dia difícil, foge da igreja não, foge de Deus não, fica agarrado na fonte, porque quem está plantado junto à fonte é ramo frutífero que abençoa todos os seus e até quem está longe. Ramo frutífero, tem que ficar junto à fonte. A gente faz parte de uma geração que o trem arrocha, Deus não me ama mais não, eu quero ficar em casa, vai para a caverna, fica lá na caverna, e melhora como? Do que adianta? Eu estou meio desanimado e tal. Se você está cansado, descansa. A Bíblia nos ensina, está cansado, descansa. Mas não empresta a tua boca para ficar murmurando, não, descansa. Vai tirar uma semana de férias, um dia, vai no beira do mato, coloca a rede na casa, descansa. Descansa. Agora está desanimado, busca Deus. Está desanimado? Para de ficar botando culpa no irmão. Para de ficar botando culpa no pastor. Para de ficar botando culpa na igreja. Para de ficar botando culpa na política. Está desanimado? Para de murmurar. Busca Deus. Fica agarrado na fonte. Amém? José é ramo frutífero. Ele provou do que é ter a graça de Deus em nós. José interpreta o sonho do faraó. Lembra disso? E aquilo muda a vida do José. Gênesis 45. Está acabando. Gênesis 45, versículo 5. Olha só a mente de um homem que entende que é Deus que dirige o seu destino. Eu quero ser esse homem, irmãos. Eu quero ser esse homem que entende que não sou eu, que não é as pessoas, que não é a sociedade, que não é o presidente. Eu quero ser esse homem que entende que quem rege, quem dirige a sua vida é Deus. Olha o pensamento de alguém que tem isso cravado no seu coração. Gênesis 45, verso 5 diz: agora, não se aflige. Ele está diante dos irmãos dele, os caguetas, os caras lá que traíram ele. Os caras que fizeram toda aquela maracutá. Ele está diante dos irmãos dele. Olha o que ele fala: agora, não se aflijam, porque eles estão morrendo de medo, porque José agora é governador do Egito. Mas agora ele vai vir de sola. Olha a resposta do José: não se aflijam, nem se recriminem por me terem vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de você, aleluia. Os irmãos estão morrendo de medo, peraí, nós achávamos que ele tinha sido vendido como escravo, e a vida dele não ia dar em nada, e agora ele é governador do Egito, e a gente foi chamado para vir para cá, e ele vai, nós estamos fritos, ele vai acabar com a nossa vida. Olha a resposta de José: não foram vocês, mas foi Deus. Deus me trouxe aqui, nesse lugar, para salvar vidas. Irmãos, apesar deles terem tentado mal contra José, Deus transformou aquele mal em bênção, em um projeto muito maior para a vida de José, para a vida dos irmãos de José, para a família, para muita gente. Muita gente foi preservada da fome por causa do José. Do José. E aí José derrama perdão sobre a vida dos seus irmãos. Ele perdoa ao invés de vingar. Outra lição que a gente precisa aprender: a gente precisa liberar perdão, porque o perdão te liberta. Para de ficar tentando achar o culpado, para de ficar tentando fazer com que a pessoa que te feriu reconheça que ela errou. Para, isso está te aprisionando, está te fazendo mal. Doenças psicossomáticas, não adianta fazer tomografia, ressonância, se a doença está aqui. Falta de perdão, perdoa logo. Olha só como que José demonstra perdão para o seu irmão. Aí a gente vai para o texto que a gente leu no início do culto. Gênesis 41. Olha só, Gênesis 41, verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. José já é governador. Os quais lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai.
Ao segundo filho chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quando José tem 2 filhos, nasce o primeiro e ele dá o nome de Manassés. E a Bíblia já responde o significado desse nome, que significa Deus me fez esquecer. Quando José tem um presente de Deus, que é um filho, ao invés dele fazer um monumento de ressentimento, um monumento de mágoa, ele levanta um monumento de perdão. Ele dá o nome do seu filho de Manassés. Deus me fez esquecer. Irmãos amados, se as pessoas intentaram mal contra você, se as pessoas fizeram mal à sua vida, entenda que mesmo fazendo mal a você, intentando mal contra você, elas jamais vão frustrar os planos de Deus para a sua vida. Então não cabe a você se vingar, não cabe a você dar o troco, cabe a você perdoá-la. Porque por mais que ela tenha feito mal a você, jamais, ninguém tira os planos que Deus tem para a sua vida. Ninguém! Está doendo, machucou, respira, ressignifica, libera perdão e vai para frente. Porque o importa é nós vivermos os planos de Deus para a nossa vida. E nenhum mal que alguém possa fazer comigo, com você, vai afastar dos planos de Deus. Então, de boa, Zé, de boa. Mesmo que falem, mesmo que tramem contra você, os planos de Deus jamais são frustrados. Então perdoa logo. Perdoa teu marido logo, perdoa teu filho logo, perdoa teu pai logo, perdoa tua mãe logo, perdoa teu vizinho logo, perdoa logo, se liberta e vai viver os planos de Deus para a sua vida, perdoa. José deu o nome de Manassés dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa de meu pai. E olha quanta coisa ruim o José aproveitou na vida, olha quanta coisa ruim aconteceu na vida de José. Irmãos, presta atenção aqui. Olha, é uma escolha tua. Você pode ficar a vida inteira agarrado nas coisas ruins que te aconteceram. É uma escolha tua. Tem gente que só compartilha desgraça nas redes sociais. Eu estou fazendo limpa nas minhas redes sociais. Estou apagando tudo. Estou. Só compartilha desgrama, só compartilha desgraça. Vai conversar com a pessoa. Estou cansada, vai atender no gabinete pastoral. É só lamúrio. E não é que você não tem que fazer isso. Claro, faz, desabafa, põe para fora, mas desabafa no sentido de ressignificar isso, de mudar de vida. Mas não, passa ano, é as mesmas reclamações da mesma pessoa. Tem gente que eu já atendi 5 vezes só em 1 mês. A mesma reclamação. Está orando? Estou. Você fez o que a gente combinou? Fiz. Mas José passou por tudo isso, mas quando nasce o filho, ele diz: Deus me fez esquecer. Enquanto você não deixar para trás, enquanto você não entender que a mão de Deus está em cada momento, preste atenção, até o nosso pecado Deus usa para cumprir os seus propósitos. Aí antes que a bonitona comece a falar: então se Deus usa até o meu pecado para me trazer para os seus propósitos, então vamos para a gandaia, porque aí os planos de Deus vão ficar mais bonitos. Ô pecador, você conhece o livro de Romanos? Paulo escreve aos Romanos falando: porventura nós que fomos alcançados pela graça de Deus, viveremos no pecado? Ele diz: de maneira alguma. Porque quem foi alcançado pela graça, quem foi alvo da graça de Deus, quer viver para Deus e não para o pecado. Então não vai para a gandaia não. O que eu estou dizendo aqui é que nada pode parar o plano de Deus para a nossa vida. Você nasceu numa família e acha que nasceu na família errada. Nasceu na família errada não. Você recebeu a criação do seu pai, uma criação que foi muito ruim, muito dura, muito ríspida. Você até chegou a fugir de casa por causa disso. Presta atenção. Você pode continuar agarrado nesse passado de dor, ou simplesmente você pode abandonar disso de uma vez por todas, amém ou não amém? Aconteceu, doeu, machuca até hoje, ok. Mas se você ficar a vida inteira agarrada nesse passado de dor, sua vida jamais vai andar, jamais vai para frente. Afinal de contas, você já casou, já foi embora daquela cidade, já nasceu os seus filhos, mudou de emprego, já se profissionalizou, já fez faculdade. Mas toda hora vem a mesma conversa sobre aquilo que aconteceu lá atrás.
Eu devo ter o dedo podre. Dedo podre nada, você está repetindo os mesmos erros, que sempre, a vida inteira está repetindo. Eu devo ter uma maldição hereditária, eu acho que foi aquela minha bisavó. Você nem conheceu tua bisavó, para de ficar botando culpa na bisavó. Porque aqueles que estão em Deus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Zé. Vai viver isso na sua vida, experimentar isso na sua vida. José, o que você vai fazer? Eu virei a página. Deus me fez esquecer. E detalhe, quando o José chega para os irmãos, ele fala, não, está de boa, nem lembro mais o que vocês fizeram. Ele fala, não, eu sei. Vocês tentaram mal contra mim. Vocês prestaram atenção no texto? Ou seja, Deus fez esquecer, mas não esqueceu, entendeu? Ele lembra. Vocês tentaram mal contra mim. Mas ele não guarda mais mágoa. Ele não é que se esqueceu. Ele esqueceu sem esquecer. Ele não está cobrando mais. Ele não cobra, porque quem perdoa não cobra mais, não põe na conta mais. Aqueles meus irmãos, aquela minha ex, a minha ex-igreja, aquele povo que fez bullying comigo na escola, aquele patrão que me explorou, que não me valorizou, aquela mulher que me traiu, aquele marido que me traiu, aquele fulano, aquela fulana. Está na hora de dizer, irmãos, Manassés, Deus me fez esquecer. Deus estava com a sua mão. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus me trouxe aqui para salvar vidas. Essa é a resposta de José. Ele vira a página. Ele transcende a história de sofrimento. Deus me fez esquecer. A Bíblia diz que Deus era com José, mas José era com Deus. As coisas estão difíceis para você, eu sei. Ouça a palavra de Deus para o teu coração. Não desiste, não. Não pense em tirar a sua própria vida, não. Não pense em jogar tudo para o alto, não. Não pense em parar de falar com a tua mãe, não. Não. Não pense em abandonar essas pessoas, não. Lembre-se que nós, que somos de Deus, temos uma esperança viva. O nosso presente não define o nosso futuro, pelo contrário, se nós estamos em Cristo, o nosso futuro está definido e Cristo já está lá. Precisamos orar, para nós entendermos o que é a cruz, o que é a ressurreição, o que é ter o Espírito Santo. Está passando por um momento difícil, quero convidar você, vem amanhã às 5 horas da manhã orar, vem orar, você vai encontrar gente que está igual a você. Escolha o caminho de consagração e não o caminho de queixa. Não consegue dizer Manassés? Não consegue dizer o Senhor me fez esquecer? Então busque o altar do Senhor, porque Ele é que nos faz esquecer, não sou eu. A gente não consegue. A gente é mau tanto quanto a pessoa que nos fere. Mas Deus me fez esquecer. Mas aí rola uma cooperação, presta atenção. É uma cooperação entre homem e Deus. José está onde? No Egito. Mas quando ele chega para o Egito, ele fica lá, de boa, escorado no seu corpo, bonito, esbelto. Hoje ele é bonito, forte, mas a conta uma hora chega. Você já percebeu isso, né? José está no Egito, mas ele vai aprender a língua. José está trabalhando duro na casa do Potifar, para o Potifar deixar tudo na mão dele, é porque ele viu que José era digno de confiança, o cara está se desenvolvendo e Deus estava com ele. José faz a parte dele e Deus está com ele. Então, se esforce, queridão. Ore, peça a Deus, busque a Deus, faz aquilo que só você pode fazer, porque o que você não pode fazer, Deus faz por você. É uma cooperação, eu e Deus. Agora você fica sentado, assistindo Netflix e reclamando dos seus problemas, achando que a Netflix vai resolver os seus problemas? Não. O máximo que pode acontecer é dar uma esparecida na cabeça, só. Fora disso, quando acabar o episódio, o problema está lá. E você escolhe continuar empurrando com a barriga, ou dizer, Manassés, o Senhor me fez esquecer. E eu sei que às vezes parece que não tem saída. Quantos de nós já pensamos assim, Senhor, me leva. Essa semana eu orei a Deus. Senhor, hoje era um bom dia para o Senhor voltar. Um bom dia para o Senhor voltar, me leva. Eu sei que às vezes parece que está muito difícil. Mas se lembre, você tem 2 joelhos. Você tem a promessa. Você tem o altar de Deus. Então não se esqueça.
Não se esqueça de não medir a sua vida pelo sucesso que o povo quer pôr em você. Porque para muitos o sucesso é o teu carro próprio, a casa própria, é ter a conta bancária abastada. O sucesso para muitos é isso. Não, isso não é o conceito bíblico de sucesso. Muda isso. Manassés, você precisa pôr isso em prática na sua vida. Deus me fez esquecer a rejeição que eu sofri. Deus me fez resolver aquela questão. E é isso que Deus quer para a sua vida hoje. Vamos orar? Fica sentadinho. Coloca a sua mão na sua cabeça. Sentadinho, sentadinho. Não levanta não, infeliz. Calma, sentadinho. Mão direita aqui. Diga assim: Senhor, eu preciso de Manassés na minha história. Diga: Senhor, eu preciso que a tua graça me ajude a superar as dores da minha história. Eu preciso da esperança viva. Eu preciso saber que o meu futuro está contigo. Continua com a mão na cabeça, eu quero orar por você. Senhor, o nosso futuro será melhor, porque o Senhor nunca abandonará a tua igreja, nunca. O Senhor. Algumas famílias aqui precisam de um testemunho prático. Algumas pessoas aqui precisam ver na sua profissão, no seu trabalho, frutificar. Algumas pessoas aqui precisam que a sua história mude. E eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe essa vida. E eu oro para que o Senhor abençoe esse homem, que o Senhor abençoe os seus filhos. Que o Senhor alcance, ó Deus, a vida dessas pessoas, para que eles vejam que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Então, Deus, nos ajuda a virar essa página, tira toda essa amargura, nos deixe, ó Deus, de uma vida leve. Não nos deixe ficar com essa dor no coração, em nome de Jesus, amém. Mas José teve o segundo filho, chamado, já dormiu aí, irmão, quando orava? Como é que é o nome do segundo filho? Efraim, que significa? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Que palavra abençoada. Efraim é a mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus está criando todas as coisas. O texto lá diz, em Gênesis 1, 28, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Efraim, igreja, isto é ser igreja. Deus abençoa a vida da sua igreja. Entenda uma coisa, as bênçãos que o povo olha e diz: nossa, mas você prosperou, hein? Nem sempre é o que Deus diz prosperidade sobre você, entendeu? Nem sempre o que os outros olham e falam: nossa, mas a Débora rapaz, a Deus abençoou, olha só ela. Nem sempre prosperidade que vem de Deus está ligado a esse tipo de prosperidade que as pessoas olham e falam: o que eu faço para conseguir o que você conseguiu? Se alguém falar isso para você, você fala: busca Deus, ande com Deus, renuncie sua carne. O Senhor deseja que você seja próspero, sobretudo, que você conheça e o ame apaixonadamente todos os dias da sua vida. Você quer buscar a prosperidade de Deus? Então peça: Senhor, que o Senhor me faça louco por Ti, que o Senhor me faça amar ao Senhor mais do que todas as coisas. É essa a verdadeira prosperidade, é essa a verdadeira riqueza que a Bíblia nos ensina, ser cheio de Deus, da graça, do conhecimento de Deus. Irmãos, olha, o José teve que tomar várias decisões na sua vida, e Deus não tomou nenhuma dessas decisões para ele, não. José, você é governador do Egito. Ok, e aí? O José teve que irrigar e criar mecanismos de irrigação em todo o Egito, do interior até a capital. José teve que preparar todo o terreno para que a safra produzisse. José teve que melhorar as estradas para buscar a colheita do lugar mais longe de todo canto para trazer para o Egito. José teve que contratar, José teve que treinar, José teve que capacitar fiscais para poder cobrar os 20% da colheita que era do faraó para estocar para os anos de seca. O José é um moço inteligente, ele teve muito serviço, gente boa, e Deus não fez isso para ele não, ele teve que arregaçar a manga e foi lá. Ele não estava de braços cruzados. Ufa, acabou a pandemia, hein? Agora eu estou de boa. Reparou que tem gente que não voltou para a igreja depois da pandemia? Louvado seja Deus, porque você está aqui e Deus te trouxe, amém? A pandemia acabou, então agora eu estou de boa. Vamos levantar, gente. A pandemia não te ensinou nada, não.
precisamos ser a luz do mundo, enquanto é possível ser a luz do mundo. E o dia de ser luz do mundo é o dia que se chama hoje. Nós temos muita coisa para fazer para o reino de Deus. Então conserta a sua vida logo. Sirva, ame a Deus, se esmere, use seus dons, seus talentos para a glória de Deus, para que o reino de Deus cresça, porque Jesus está vindo. Um monte de gente achou que Jesus ia voltar no meio da pandemia. Não voltou. Mas se ele não voltou, isso nos chama um outro alerta. Ainda dá tempo dele voltar. Se ele não voltou agora, porque ele vai voltar depois. Como é que você está? A pandemia não te ensinou nada não, Zé? José teve que trabalhar muito. E eu quero que você saia daqui orando a Deus, pedindo: Senhor, eu quero Efraim na minha vida. Deus, manda Efraim para a nossa igreja. Quantas vezes eu orei a Deus pedindo: Senhor, me faz esquecer, Senhor, está doendo, me faz esquecer, me faz não cobrar mais, eu quero cobrar, mas me faz não cobrar mais. Veja o que José diz em Gênesis 45, abra sua Bíblia para a gente encerrar. Gênesis 45, versículo 5, olha só: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Olha só o versículo 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente de toda a terra do Egito. Ei, põe Deus na sua história, chama Deus para a sua vida, gente boa. Convide o Senhor, olha a sua vida com o Senhor, e não sozinho não. Até o que deu errado passou a dar certo na vida de José. Sabe por quê? Porque existe uma mão invisível. Deus está conosco, amém? Então está dando coisa errada aí? Calma, a mão invisível de Deus está sobre você. Calma, espera um pouquinho, espera um pouquinho de tempo, calma. A história de José, você já conhece o começo e o fim. A gente leu aqui. Mas a história da sua vida ainda não acabou, amém? Você conhece o meio, você conhece o início, você conhece o que está acontecendo hoje, mas você não conhece o fim da sua vida. Hoje você pode ser vendido pelos seus irmãos, hoje você pode estar sendo esquecido, hoje você pode estar experimentando a solidão, você pode estar sendo rejeitado, você pode estar sendo, tentado a cair no pecado. Talvez você já caiu no pecado e não consegue se levantar. Você pode ser esquecido na sua cadeia, você pode ser esquecido na sua casa, nessa situação. Veja a mão invisível do Senhor ali com você, porque independente do momento que você esteja, Deus está presente. Ele está presente na grande conquista de alegria, mas Ele também está presente na mãe que perde um filho. Ele é o consolo para aqueles que se vão, mas Ele é aquele pai presente para aquele que continua agarrado. Deus está. Ah, pastor, se eu contar a minha história para uma estátua, até a estátua vai chorar. Para com isso, irmão. Efraim na sua vida. Vamos orar? Vamos lá, fica em pé. Vamos orar. Ouça a palavra de Deus para o teu coração. Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer dos anos do meu sofrimento. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Fale isso para o Senhor. Vira a página. Vira a página. Hoje é dia de você virar a página. Feche seus olhos. Quero orar com você. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus. Preste atenção na canção. Preste atenção na letra dessa canção. Tento esquecer
aquelas lembranças antigas. Oh, Senhor, nos faz esquecer, Pai. Zombaram de mim, disseram palavras malditas, mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui, não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar. Tento esquecer aquelas lembranças antigas. Oh, Senhor, nos faz esquecer, ó Pai. Zombaram de mim, disseram palavras malditas, mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Não vou me calar, estou no deserto e vou te adorar. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. Me chamo Efraim. Você pode cantar, amém? Deus se lembrou de mim. Ele lembrou de mim, Ele lembrou de você. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. Com seus olhos fechados, vamos orar. Vire a página, fale com o Senhor. Pare de ser esse cara que só fala mal das pessoas. Vira a página. Para de ficar falando mal da igreja, da política, da cidade. Vira a página. Se torna um servo. Volte a dar o seu dízimo. Volte a ser fiel. Volte a ser a igreja. Volte a servir a Deus. Vire a página. Não fique agarrado nesse pecado, não. Deus te trouxe aqui para liberar perdão sobre a sua vida. Confessa, deixa, estabeleça um novo compromisso com Deus. Vire a página. Levante a sua mão, levante a sua mão. Oh Senhor, nós te pedimos, ó Deus, Efraim na nossa vida. Só o Senhor pode nos mandar novos tempos. Só o Senhor pode colocar numa dimensão nova a nossa vida. José não sabia, Deus, de todos os detalhes. José não sabia o que ia acontecer, mas ele se manteve crendo no Senhor. José não sabia, mas ele manteve-se esperando no Senhor. José não sabia, mas ele continuou sendo obediente no Senhor, fazendo sempre o melhor que ele podia, jamais se esquecendo de ti. E a tua palavra diz que o Senhor o abençoou. E o Senhor certamente está com as suas mãos estendidas para fazer o mesmo na nossa vida, na nossa história. Então Deus, nos ajude a virar a página em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, aquelas pessoas que foram ruins, aquelas pessoas, ó Deus, que foram prejudiciais, que nos deram prejuízo. Nós não queremos remoer isso no nosso coração. Quanta coisa ruim aconteceu, Deus, mas em nome de Jesus nós colocamos tudo isso diante do teu altar. Traga dentro de nós, ó Deus, esses movimentos. Traga dentro do nosso coração, traga dentro da nossa história esse movimento chamado Manassés. Nos faz esquecer, ó Deus, a terra da nossa angústia. Ah, Deus, aquele passado, as pessoas, nos faz esquecer. Nós não queremos cobrar mais, cure o nosso coração. Mas traz também, ó Deus, Efraim na nossa história. O Senhor nos fez prosperar na terra da nossa aflição. Ah, Deus, em nome de Jesus, comece a escrever novas histórias na nossa vida, na nossa família, ó Pai. Que aquela casa volte a ser um lar de paz. Que aquele trabalho volte, ó Deus, a ser um lar, um trabalho frutífero. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida venha a ser uma vida leve. Que os seus propósitos se cumpram na nossa vida.
Efraim, que o Senhor prospere a nossa vida na terra da nossa aflição. Manassés e Efraim para a nossa vida, Manassés e Efraim para a nossa história, Manassés e Efraim para a nossa igreja, Manassés e Efraim na história da sua vida. Nós oramos a Ti, ó Pai, crendo que o Senhor, que estava com José, está conosco. Maior é o Senhor nas nossas vidas. Em o nome de Jesus, se você crê, aplauda o Senhor Jesus com toda a sua força.